Amigas e amigos, esta manchete principal do jornal Folha de São Paulo deste domingo, dia 30 de junho de 2019, talvez seja a mais completa comprovação daquele bordão, uma espécie de bordão que eu criei aqui, uma brincadeira que eu sempre faço aqui. Não falei? Não falei? Falei! Porque ao longo da história da Operação Lava Jato eu tenho dito isso, olha, a coisa é assim, 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 né? A tendência é essa, é formada por esses elementos, etc, etc. E as coisas vão se comprovando imediatamente, vem se comprovando imediatamente. Aí eu falo, não falei? Não falei? Falei, está aqui a prova de que eu falei, e não falei por falar, né? Falei porque eu estudo, eu pesquiso, eu conheço, né? Sei a trajetória, conheço um por um dessa turma toda aí, né? Então as revelações agora da Folha de São Paulo, com derivações aí do site de Intercept Brasil, né? E a coisa vai se ampliando, né? Por mais que a Rede Globo, o Grupo Globo tenta mitigar, né, a gravidade de tudo isso, né, as evidências estão aí, já entraram para a história, né, de que se trata de uma grande farsa, de uma grande jogada, né, do que se trata realmente a tal da Operação Lava Jato, qual é o seu significado, né? E ela formou um espectro, é um processo, ela é o epicentro de um grande processo. Tudo isso que eu falei, né, aliás, né, vários outros sites, blogs, canais e tal, né, vem falando coisas que eu falo aqui já há muito tempo, né? Isso evidentemente que é positivo. Agora que eu estou querendo aqui registrar, né, que para quem acompanha este e o outro lado da notícia, né, não tem grandes novidades a não ser a confirmação de tudo o que eu tenho falado aqui, do que eu tenho analisado aqui. Essa questão do Léo Pinheiro, por exemplo, que está na manchete da Folha, né, cansei de falar isso, talvez a maior indecência que exista, né, na farsa, nesta grande mácula na justiça, no poder judiciário brasileiro, que foi a condenação infame, indecente, cruel, covarde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está aí. A indústria da delação premiada, sempre falei disso aqui também. Aliás, esse termo fui eu que cunhei, está por aí até, lá no Congresso Nacional se fala muito, né, da indústria da delação premiada. A história do Léo Pinheiro é o exemplo acabado de tudo isso. Ele fez uma delação, né, não, isso aí, o senhor não entendeu, né, a jogada aqui. Eu falava assim, falei, né, várias vezes assim. Faz de novo. Aí ele fez de novo. Doutor Léo, o senhor não está entendendo. Né? Aí ele fez aquele depoimento que eles ainda não transformaram em delação premiada até hoje, que é outro, de certa forma, é um mistério isso, né? O que está por trás disso? Por que eles não consagram? Por que eles não dão, né, não formalizam, esse é o termo, né, a delação premiada do Léo Pinheiro, né? Possivelmente aí deve ter alguma implicação legal por trás disso. E depois vem as outras coisas, né? A matéria do jornal o Globo, que o Sérgio Moro foi buscar lá, de 2010, né, falando que tinha um triplex, não sei o quê. Na verdade, a matéria do jornal o Globo só comprova o que a defesa sempre disse. A história, a dona Marisa tinha uma cota, né, da Bancop, cooperativa dos bancários, como tantos trabalhadores, né, de várias categorias fizeram isso, né, as cooperativas, né, habitacionais e tal, e normalmente essas cooperativas, né, num primeiro momento, elas são, né, uma novidade e tal, né, mas depois, no processo, eu trabalhei numa cooperativa dessa na Companhia do Metrô de São Paulo, trabalhei para uma cooperativa dessa, né, como fazendo trabalho de imprensa. E, portanto, eu estudei bastante. Esse é outro tema que eu também estudei bastante. Então, eu conheço o funcionamento, né, mais ou menos dentro da lógica da Bancop, dos bancários, né, que foi a cota que a dona Marisa comprou. E dentro dessa cota, houve lá, né, a Bancop foi passada para a OAS do Léo Pinheiro, né, e aí a OAS foi oferecer o tal do triplex do Guarujá. A história que o Lula sempre falou lá né, exatamente o que está escrito no jornal O Globo. Quem ler, né, a matéria né, com atenção vai ver que é exatamente o que o Lula falou. O Léo Pinheiro falou, Lula, tem lá um apartamento, você não quer ir lá ver e tal, né, na cota aí da dona Marisa. Falou para a dona Marisa, na verdade, que era titular
né, da cota. A dona Marisa foi lá com o Lula falou, não interessa, né, e ele mesmo disse, né, o Lula, para Marisa entrar na justiça, reaver o que ela pagou, aquela história toda, né, né, vamos sair dessa aqui porque, né, isso aqui já não tem mais nada a ver com o projeto original. O Lula cansou de falar isso. Essa foi a prova, a outra prova, juntando a matéria do Globo com, né, essas tentativas aí de delação premiada do Léo Pinheiro, né, o Sérgio Moro, né, a partir das farsas, né, daquele delegado semi-analfabeto do ponto de vista da escrita, o Márcio Anselmo, né, daquele PowerPoint de outro semi-analfabeto do ponto de vista da escrita e da lógica, o Deltan Dallagnol, aquele show midiático transmitido pela Globo, né, com seu auxiliar ali, eu chamo que é o Rola Bosta e o Rola Bostinha, que é o Robertson Pozobão. Não temos convicção, mas nós temos prova, mas temos convicção. Aquela coisa, aquele espetáculo horrendo. Em cima disso, formaram essa farsa toda aí, que foi a condenação infame, indecente, cruel e covarde do ex-presidente Lula. E agora a Folha Intercept só comprovando isso, né? Outro detalhe importante, a delação do Palocci, do Antônio Palocci. Esse aí, né? Sempre falei aqui, né? Fiz uma matéria recentemente, divulguei aqui bastante, está lá no outro lado da notícia.com.br. A traição do Palocci começou em 2002. Né? Por circunstâncias, outras ele foi ficando, assumindo superpoderes, ele chegou numa posição que nem o Lula falou isso em 2004, né, quando eles tentaram ali a primeira ofensiva contra o Lula, né, na farsa do Mensalão, né, o Lula já não tinha mais poderes sobre o Palocci, né, o Palocci se sobrepôs ao presidente por interesses, evidentemente, da direita, que o Palocci tocou o projeto da direita, o projeto neoliberal e etc. Na delação, o Palocci é a mesma coisa. A Lava Jato mandou o Palocci demitir o José Roberto Batocchio, que era advogado dele, que é um advogado combativo, que denunciou e denuncia muito a farsa da Operação Lava Jato. A negociata, a indústria da delação premiada. Palocci, quem se recordar, puxar pela memória e que acompanhou o caso, há de se lembrar, né? Ele dizendo, se vocês quiserem trabalhar mais 1 ano, 2 anos, eu sei de coisas. A Lava Jato falou assim, o que você sabe, você engula. Você vai falar o que a gente quer que você fale. Sabe, tá aí, esse enrolation do Antônio Palocci. Ou seja, é aquela história, né? Tudo que o The Intercept Brasil vem revelando, a Folha vem repercutindo, né? A revista Veja, o Reinaldo Azevedo, colunista da Band News, do blogueiro do Portal UOL. Né? Tudo isso eu posso dizer, eu não falei? Falei, inclusive, que se eu tivesse tempo, recursos, eu escreveria um livro, né, para dizer tudo isso que o The Intercept Brasil, a Folha de São Paulo e a Veja e o Reinaldo Azevedo estão dizendo agora. Ou seja, é simplesmente a comprovação de que existe um processo, né, mais amplo, né, um projeto político, né, do golpe do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, da prisão do Lula, da eleição do Bolsonaro, né, tudo isso aí é um processo político e a briga de facções, tem uma facção que não engole nesses métodos da Operação Lava Jato, né? Não engole os métodos, o conteúdo, a essência, que é o Tribunal Anti-Lula, essa rosca sem fim, isso eles estão de acordo. E tem a outra facção que é abertamente pró-Lava Jato, né, liderada aí pelo Grupo Globo, né, que foi o mentor, que foi buscar a turma da Lava Jato lá na Operação Banestado, né, que já vinha da Operação Maringá, que vinha da Operação do Consórcio Garibaldi, dos doleiros, o mundo dos doleiros, nessa vergonha, ninguém toca nesse assunto. Esse é outro ponto aí, o The Intercept Brasil deve revelar isso logo também. Talvez esteja aí a grande bomba, né, os privilégios para os doleiros, né, o papel dos doleiros nessa grande farsa, né, o papel dos doleiros nesse processo, nessa operação de acobertamento de caixa 2, de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro, né, simplesmente de maquiagem e de ocultação da corrupção verdadeira, né, o que é de fato a corrupção. Isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.